Olá, queridos irmãos, cordial boa noite a todos que estão em suas casas, neste terceiro domingo na Quaresma, meditando, refletindo, se cuidando. Queremos estar com vocês nesse momento de culto, desejar que Deus possa oportunizar um encontro com Ele no seu tempo e especialmente na sua casa. Queremos saudar aqueles que pela primeira vez conhecem a Igreja Luterana através das nossas mídias sociais, desse nosso culto. Espero que tenham um bom momento aqui conosco. Fiquem conosco, nos acompanhem. Como disse, estamos no terceiro domingo na Quaresma. Queremos ver a importância do templo, a importância de saber que Deus se faz presente em nossa vida. Queremos começar então o nosso momento de culto, deixando esse abraço a todos e convidando para um momento de louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, no Salvador Jesus, o período de Quaresma é um tempo especial em que a palavra de Deus nos faz olhar para aquilo que Cristo fez a fim de pagar pelas nossas desobediências e pecados. Por isso nós chegamos diante dele arrependidos e confessamos os nossos pecados em busca de perdão. Querido e gracioso Deus, nós chegamos à tua presença e te pedimos que tu perdoes os nossos pecados com que te ofendemos e também ofendemos ao nosso próximo. Senhor, nos manifestamos arrependidos, certos de que o teu grande amor concede o teu perdão gracioso em Cristo Jesus. É em nome dele que pedimos, perdoa-nos, Senhor. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, por meio de Jesus Cristo, estende ao que crê o perdão de todos os seus pecados. Por isso, em virtude da tua confissão, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o dia de hoje seria o Salmo 19. Nós queremos acompanhar este salmo nas palavras do hino A Lei do Senhor é Perfeita. Acompanhemos.
Ó Deus, cuja glória é sempre ter misericórdia, sê gracioso para todos os que se desviaram dos teus caminhos, e traze-os de volta com o coração arrependido e fé, para que abracem e mantenham a verdade imutável da tua palavra, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Chegamos ao momento das leituras bíblicas. A primeira do Antigo Testamento, nós encontraremos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, onde traz a narrativa dos 10 mandamentos. E a Ariane vai fazer para nós a leitura. Acompanhemos. Os 10 mandamentos. Deus falou, e foi isto o que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que não há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da água. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, e castigue aqueles que desrespeitem o meu nome. Queremos acompanhar a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 até 31. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos seu povo e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor fez. Até aqui, a palavra do nosso Deus. Acompanhe um momento de louvor. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, perdeu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o
Para o nosso culto de hoje, queremos acompanhar a leitura do Santo Evangelho, João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que estavam sentados às suas mesas. Trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você faz para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, o próximo louvor nos prepara para o nosso momento de reflexão. Acompanhamos. Abriga-me
Queridos irmãos, queremos iniciar o nosso momento de reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos enfrentando o pior momento desta pandemia em nossa cidade e estado, por que não dizer no país todo. Por isso aqui na nossa região, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, apesar da permissão das autoridades, o que é muito bom, por prevenção e cuidado, nós estamos com cultos à distância. Esse é um bom momento para nos lembrar daquelas vezes em que não fomos ao culto por motivos fúteis, sem razão alguma, simplesmente não fomos, deixando de estar assim na casa de Deus. Mas por outro lado, este momento serve para meditarmos também, olhando para as Escrituras e revermos o que significa ir à casa de Deus. Compreendendo que diante da nossa impossibilidade, Deus se faz presente em nossa casa. Diante das nossas impossibilidades, Ele se faz presente em nosso coração, quando assim o cremos, dando ouvidos ao que Ele diz. Marcos, vocês sabem, é o evangelho do ano, mas hoje as palavras vêm de João. Ele antecipa um dos fatos memoráveis que guardamos da Semana Santa, geralmente mencionados dentro da Semana Santa, que é a purificação do templo. Nós conhecemos a história. Em João, é a primeira de 3 visitas que Jesus faz em Jerusalém. Nós podemos discutir muitos aspectos deste acontecimento e das circunstâncias da narrativa de João, mas creio que ver o valor que Jesus deu à casa de Deus vai nos fazer muito bem no dia de hoje. Nós podemos ver que Jesus não vai ao templo para brigar, para arrumar confusão, não, nada disso. Podemos ver que, por outro lado, Jesus encontra um quadro de degradação da vida de fé, da vida do templo, diante do qual ele não pode se calar. O templo tinha perdido o seu sentido. O templo havia sido transformado em casa de negócio, em mercado. Até importantes, é verdade, ressaltar, para aquele momento histórico. Era importante ter à disposição dos peregrinos, do povo de Deus que vinha a oferecer sacrifícios, animais para serem sacrificados. Também era importante que estivesse à disposição o câmbio para que uma moeda específica utilizada para o templo, o ciclo judaico, pudesse ser ofertado lá naquele momento por aquelas pessoas que iam ao templo. Essas moedas eram especiais porque elas, em princípio, não tinham imagens humanas gravadas em si. Uma preocupação com a pureza do culto, considerando o primeiro mandamento, conforme Êxodo, e isso era, tanto os animais quanto o câmbio, uma comodidade para que as pessoas prestassem o seu culto. Mas aqui nós vemos que até as melhores intenções podem descambar para o erro. A comodidade do câmbio, a venda de animais se tornou um fim em si mesmo. Transformou-se em business, puro negócio apenas. O sacrifício e o culto, a oferta no templo, ficaram em segundo plano. Por isso Jesus vem e reafirma o valor do significado do templo. Era a casa do Pai Celeste e casa de oração, conforme relatam os demais evangelhos. Casa destinada ao encontro com Deus. Com Deus. É verdade que Deus não se prende a um templo, às paredes daqui da nossa pequena comunidade ou de qualquer outro. Não. Jesus alerta, por outro lado, também que haveria tempos em que não se adoraria a Deus em templos, mas em espírito e em verdade. Tipo de situações como a que nós estamos enfrentando hoje. Devido a restrições e por amor ao semelhante, nós combatemos a circulação do vírus, fazendo os cultos online, transmitindo para vocês aí de casa. É sofrido? É triste, é um vazio? Mas também é necessário. E Deus compreende. E aqui nós fazemos, junto com vocês, adoração em espírito e em verdade. João 4:23. Interessante vermos que Jesus se refere ao templo também como casa de meu Pai. Assim, ele se revela como o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai Celeste, colocando as nossas coisas, a nossa vida, o nosso culto no devido lugar. Nós sabemos que não estamos hoje no templo por omissão ou por desleixo, nada disso, mas devido à pandemia.
O templo, a igreja física, é um lugar especial, nós gostamos de estar nele, gostamos de estar aqui na nossa singela capela da Paz do Morro da Cruz, é aconchegante. Mas sabemos que igreja é muito mais do que um prédio. É Deus em teu e em meu coração, é Deus em tu e em nossa casa, quando não podemos ir à sua casa. Ou seja, é bom saber que na pandemia, Deus não se afasta de Deus, ou a pandemia não nos afasta de Deus, apenas do templo físico. Do amor de Deus, nada pode nos separar. Mas é verdade, há riscos neste período de afastamento. Em Gálatas, Paulo alerta para os cristãos pelo fato de estarem passando para outro evangelho. Muito cuidado. Um evangelho, uma boa notícia, uma falsa boa notícia contrária à palavra de Deus. Aqui no Antigo Testamento, enquanto Moisés busca os 10 mandamentos no Monte Sinai, o povo esquece de Deus e cria para si um bezerro de ouro para cultuar. Então, muita atenção. Se é verdade que adoramos Deus em casa, em espírito e verdade, também é verdade que as tentações batem à nossa porta. As falsas crenças podem querer nos desviar de Deus e nos levar a uma fé falsa, a uma adoração falsa. Cuidemos para que o nosso culto não seja dirigido a ídolos, a falsos deuses e cheio de práticas falsas, como faziam os mercadores do templo e os cambistas quando Jesus visitou o templo. Mas, irmãos, permaneçamos firmes na fé, sabendo que o templo e cada um de nós é casa de oração, para quando tudo passar, então, podermos dizer com o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para lá encontrarmos nossos irmãos e ouvirmos a respeito da perfeita lei de Deus, da perfeita lei do Senhor, como afirma o Salmo, ou a canção que entoamos naquele momento do Salmo. Lei exposta no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, lido hoje, e resumida por Jesus no amor a Deus e ao próximo, bem como, sempre na igreja, ouvir o Santo Evangelho, também permeado do amor de Deus. Amor é uma palavra desgastada nos nossos dias. Vemos isso na prática cotidiana. Vejam, muito se briga contra o fiquem em casa. Contra o fiquem em casa desse tempo de pandemia. E não é sem razão. Nós estamos exaustos, estamos abatidos, depressivos talvez. Mas o fiquem em casa talvez não seria necessário caso o amor ao próximo habitasse no coração de todos. E todos, por amor ao próximo, usassem máscaras, saíssem apenas o necessário, não fizessem aglomerações e tantas outras práticas que propicia a divulgação do vírus. Nós precisamos aprender a deixar de ser crianças birrentas, sendo adultos responsáveis. Responsabilidade, como bem referiu o médico do Hospital Moinhos de Vento nessa semana. Ajudando os mais frágeis ao vírus a não se contaminarem. Ajudando o pessoal da saúde, esgotados pelos trabalhos de lutar contra a morte todos os dias. Eles que lidam ainda com as suas frustrações de ver as pessoas ignorando o valor da vida, sua, a própria e de tantos outros. Eles ainda enfrentam o medo de voltar para casa com o vírus da morte a ser repartido entre os seus. Assim vivem muitos irresponsavelmente hoje em dia, quase que gloriando-se por desobedecer às orientações e, não raro, semeando notícias falsas. Há no que se gloriar? Não. Apenas há o que se arrepender. Há muito do que nos arrependermos nessa quaresma. E nos colocarmos de joelhos diante do Pai Celeste, não no templo, porque isso nos é impedido agora, mas em nossa casa, com a nossa família, junto com os irmãos na fé. Assim, nós faremos da nossa casa uma casa de oração também, onde adoramos em espírito e verdade, sem cair da fé, nem sendo irresponsáveis, mas rogando ao Pai Celeste que permita passarmos logo por esta situação. Permita vencermos as adversidades e os nossos enfermos serem restabelecidos em sua saúde. E temos
no mínimo 6 pessoas de nossa comunidade envolvida na enfermidade do Covid. Paulo orienta a nos gloriarmos em Cristo. Ele sim limpou o templo. Ele sim resgatou o seu verdadeiro sentido. Acabou com a necessidade de sacrifícios, sendo Ele próprio o sacrifício suficiente, o único e suficiente sacrifício em favor de todos nós lá na cruz. Lá Ele pagou todos os nossos pecados. Rasgou assim o véu do santuário, para que através da fé nele, tivéssemos sempre, e onde estivermos, acesso ao Pai Celeste. Que maravilhosa notícia temos nesta quaresma para esses dias que vivemos. Gloriemo-nos em Cristo Jesus nosso Senhor. Pela fé nele somos aceitos por Deus. Nossa oração é ouvida pelo Pai nosso. E nossas vidas são consoladas nas nossas pandemias diárias, com a certeza de que cresce em nosso coração, a cada encontro com Ele, presencial ou à distância, a certeza do seu amor por nós. Certos de que somos filhos amados de Deus pela fé em Cristo Jesus. É por meio dele que somos aceitos e tornados seu povo, um povo de salvos. Queridos irmãos, que nessa quaresma de tempos difíceis, este seja o nosso propósito. Fazer de cada lar, família e coração, um verdadeiro templo do Espírito Santo, onde nossa oração é proferida e ouvida, onde a nossa adoração é em espírito e em verdade. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém. E que a paz de Deus, que vai além de todo o nosso entendimento, guarde o nosso coração e mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Chegamos também ao nosso momento de oração. Queremos incluir os aniversariantes da semana. Primeiramente, Dona Eva, mãe do Roger, que fez aniversário dia 8 de fevereiro, e nós não a tínhamos incluído na nossa lista anterior. Nós queremos também incluir a Maria Ângela da Silva, que esteve fazendo de aniversário essa semana. Também queremos incluir os enfermos. Temos uma lista bem grande de enfermos por Covid na nossa comunidade. O João Pedro Alencar, que já está passando bem, recuperado, filho do seu João e da Dona Ana. Já o seu João está hospitalizado em estado delicado. Que Deus possa dar forças à Dona Ana e toda a sua família. Também queremos lembrar a Marília, que já está em recuperação, o Osmar, que foi detectado com Covid nessa semana, também tomando medicação, se cuidando. E também queremos incluir novamente agora a Dona Eva e o seu José Luiz, a mãe e o pai do Roger, que foram diagnosticados com Covid nessa semana. Queremos pedir que Deus acompanhe e dê pronta recuperação aos nossos enfermos. E também lembramos a família da Dona Lore, a nossa amiga que já não é mais congregada nossa, está na Comunidade de Cristo. Mas conversei com ela essa semana e ela mostra muito carinho pela nossa comunidade e preocupação pelos seus familiares, especialmente um genro que está hospitalizado em um estado bastante delicado. Vamos pedir que Deus conforte, ampare e fortaleça essas famílias. Também queremos colocar em oração e pedir que todos também orem pelos enlutados. Mais uma vez, uma família pastoral enlutada, a família do pastor Aurélio da Londer, a sua mãe aqui de Canoas faleceu durante essa semana. Ela havia tido uma queda, hospitalizou, foi tomada de Covid e faleceu essa semana. Também queremos incluir a professora Maria, do Serviço de Convivência da ELCA, que atende as crianças maiorzinhas, e ela também teve a dor de se despedir da mãe por outros problemas, não foi por Covid, mas queremos pedir que Deus fortaleça os enlutados com a boa nova da ressurreição. Assim nós queremos chegar diante de Deus em oração, também pelo nosso país, estado e cidade. Querido e gracioso Deus, sabemos que Tu nos aceitas em Tua presença, em todos os lugares que estamos. Particularmente, Tu te alegras quando viemos ao Teu templo. Mas quando estamos impossibilitados, como agora, nós sabemos que Tu estás conosco em nosso coração, em nossos lares. E onde estamos, queremos falar contigo em oração, te louvando pelos aniversários que aqui foram mencionados, a Dona Eva e a Maria Ângela.
Pedimos que Tu abençoes a elas com a dádiva da vida e com um ano abençoado que tem pela frente. Olha pelos enfermos aqui lembrados, particularmente estes enfermos por Covid, não só estes que lembramos, mas todos que em nossa cidade, estado, e país e mundo enfrentam esta doença bastante grave. Senhor, abençoa as nossas autoridades também para que consigam colocar à disposição os meios necessários para tratar destes enfermos por Covid, bem como das outras doenças que também se acumulam neste período. Senhor, queremos pedir que Tu fortaleça as famílias destes enfermos que aqui lembramos, família do seu João Pedro, família da Marília, família da dona Eva e do seu José Luiz, família do Osmar, também a família da dona Lore. Que Tu possas acompanhá-los, fortalecendo, que possam dar os cuidados necessários e o amparo a todos os fracos agora por esta doença, de modo que possam ter boa recuperação. Olha de uma forma especial pelos enlutados, pastor Aurélio e toda a sua família, pela perda da mãe e vó nessa semana, também pela família da Maria, nossa prof, da Elca, que ela possa se sentir confortada junto com seus familiares, agora na ausência da sua mãe, que certamente Tu a acolheste em Teus braços pela fé em Jesus Cristo. Fica com todos, fica com as nossas autoridades que governam o nosso país, também as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, os médicos, profissionais de saúde, e guarda a todos nós neste tempo de isolamento social. Dê a cada um de nós a responsabilidade de cuidar de nós e do próximo, tomando as medidas de precaução e também fazendo com que os decretos sejam cumpridos. Abençoa, Senhor, essas determinações em nossos corações e também, Senhor, o que nós não conseguimos expressar diante de Ti com as nossas palavras, o faremos com as palavras do nosso Salvador Jesus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, assim nos despedimos de todos, desejando a todos uma feliz e abençoada semana, melhora aos enfermos que aqui foram mencionados, coloquemos na nossa oração, aquele horário tradicional onde nós nos unimos em oração, segunda-feira, 10 horas da noite. Queremos também pedir que tomem os cuidados que as autoridades públicas têm recomendado, particularmente as autoridades da saúde. Vamos nos cuidar do próximo, para que o mais rápido possível nós possamos vencer este momento de tribulação. Nosso abraço muito especial a todos os médicos, os profissionais da saúde, todos os profissionais nos hospitais, nas UPAs, nos postos, enfim, nas unidades básicas de saúde, de modo que possam se sentir encorajados a continuarem a cuidar de todos nós, cuidar da nossa saúde, de tantos enfermos que tem para cuidar. Assim, desejamos a todos feliz e abençoada semana, bom descanso, fiquem com Deus, acompanhem o nosso último louvor. Amazing grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Perdi pra
much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. 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 Isa Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day.